Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2 até o verso 16. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2 até o verso 16. Vamos ler a palavra do Senhor com atenção, com os nossos ouvidos, mas também com fé. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim, e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ilumina nessa noite, para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começarmos a expor esse texto, há algumas questões que nós precisamos estabelecer. Há alguns pontos que a gente precisa tomar, porque nós estamos diante daquele que é um dos textos mais difíceis de toda a epístola de 1 Coríntios. Há muitas questões implícitas, há muitos pormenores nesse texto que nós simplesmente não temos informações o suficiente para ter muita clareza no que Paulo está querendo dizer. É um dos textos mais difíceis de se interpretar. A maioria dos comentaristas, estudiosos de 1 Coríntios, eles pressupõem algumas ideias, eles propõem algumas explicações, mas a maioria dos bons comentaristas concluem dizendo: mas nós não temos certeza absoluta, porque não temos informações suficientes sobre o que Paulo está querendo dizer. Então, estamos diante de um texto difícil. Claro que esse assunto era claro para Paulo. Paulo sabia do que ele estava falando. E a igreja de Corinto sabia o que Paulo estava falando. Mas nós estamos a uma distância muito grande. E nós estamos como que observando Paulo falando no telefone com aquela igreja. A gente vê a resposta de Paulo, mas a gente não sabe o que os coríntios estavam falando com ele. A gente não tem como saber o que Paulo já tratou com essa igreja a respeito desse assunto. A gente não tem muita clareza a respeito dos costumes que estão por trás dessa questão que está sendo tratada. A gente não tem muita certeza sobre o que exatamente causou esse problema e qual é o problema exato que Paulo está lidando quando ele escreve esse trecho nessa parte da sua carta. Obviamente, ele ainda está respondendo à carta dos Coríntios, mas nós ficamos num campo onde não temos muita certeza a respeito do que Paulo está tratando nos pormenores, porque
não temos informações o suficiente e porque estamos a uma distância muito grande do texto. Então, a gente precisa reconhecer essas dificuldades em relação a esse texto, mas isso não nos impede de chegarmos a algumas conclusões. Nós percebemos que Paulo está lidando com questões culturais e históricas daquela época, questões que, na maioria das sociedades do nosso dia, não temos nada que se pareça com esses contextos históricos. Mas, ainda que Paulo esteja lidando com questões culturais, nós podemos, sim, encontrar princípios eternos por trás dessas questões que eram específicas daquela cidade, daquele contexto, e aplicá-los aos nossos dias. Talvez você possa ter já lido esse texto e ficado curioso a respeito de alguns costumes culturais do qual Paulo está tratando aqui. Mas há algo que a gente precisa também definir. Em primeiro lugar, nós não vamos tratar diretamente sobre o uso de véu ou sobre o tamanho do corte do cabelo, porque essas coisas são menos importantes para nós. Como eu falei, são questões específicas culturais daquele momento e que não se aplica à nossa realidade. Nós não vivemos um contexto semelhante àquele. Então, algumas igrejas interpretam esse texto como se ainda tivéssemos que continuar usando véu. As mulheres precisam usar véu na igreja e o homem não pode deixar o cabelo crescer, mas eu não acredito que seja isso o mais importante desse texto, mas os princípios que estão por trás do que Paulo está falando. Então, a gente não vai pregar sobre o véu, a gente não vai pregar sobre qual a altura do corte de cabelo que você, homem, pode ter, ou você, mulher, até onde você pode cortar o seu cabelo. A gente não vai falar sobre isso. E não vamos falar sobre o véu, mas, curiosamente, cantamos 2 canções hoje que falam sobre o véu, né? O véu já é asiático, mas não tem nada a ver com esse contexto. E também, uma outra passagem muito curiosa nesse texto é o que Paulo quis dizer com o que a mulher precisa trazer um sinal de autoridade na sua cabeça por causa dos anjos. Esse ponto, então, aqui é uma grande incógnita. Praticamente nenhum comentarista desse texto chega a uma conclusão ou propõe uma resposta para o que Paulo está falando aqui. O que exatamente Paulo está falando aqui? Alguns trazem algumas ideias, mas não é muito claro, então eu também não vou me propor a trazer uma resposta sobre o que Paulo quer dizer a respeito dos anjos. Se você veio com essas expectativas, eu sinto lhe frustrar, mas não vai ser sobre isso que a gente vai falar exatamente nessa noite. Mas a gente, como eu falei e repito, por mais que Paulo esteja lidando provavelmente com questões culturais muito específicas daquela época e que não se aplicam exatamente da mesma forma, porque nós vivemos em um outro contexto cultural, em uma outra realidade muito diferente daquela que a igreja de Corinto vivia, ainda assim há princípios eternos por trás daquilo que Paulo está falando. Esses princípios nós conseguimos compreendê-los e então podemos aplicá-los à nossa realidade no século XXI, no ano de 2024, na cidade de Itaboraí, bem distante aí da cidade de Corinto, há 2000 anos atrás, né? Distante no tempo e distante na geografia, né? Mas, então vamos de fato ao texto, estabelecendo esses pressupostos aqui, os caminhos que a gente vai seguir para a gente entender algumas dificuldades a respeito desse texto, a gente então vai de fato para o texto. Paulo, aqui a partir do capítulo 11, ele começa a lidar com o assunto da adoração cristã adequada no ambiente especificamente de culto. Então, no capítulo 11 ao capítulo 14, praticamente Paulo está falando da igreja reunida quando vai cultuar ao Senhor. É interessante que do capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo também estava falando de adoração, mas da falsa adoração. Então, provavelmente, por isso, nesse momento, Paulo agora passa a falar, uma vez que vocês não devem adorar como os pagãos, como vocês devem adorar como cristãos. Então, Paulo traz uma série de correções a respeito da reunião que eles tinham para a adoração, ou das reuniões quando a igreja de Corinto se reunia para adorar ao Senhor. E ele traz uma série de corretivos a respeito disso. Ele vai falar sobre essa questão específica aqui da relação entre homens e mulheres no culto, e depois ele vai falar sobre a questão da ceia. Ele precisa corrigir a igreja com relação a como eles estavam praticando a ceia. Ele precisa corrigir a igreja com relação à prática dos dons no meio da igreja, como eles estavam vivenciando aquela realidade. Então, do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está lidando com essa questão do culto, da adoração cristã adequada.
E, referente ao nosso texto de hoje, os versos 2 ao verso 16, o que exatamente Paulo está lidando? O que a gente consegue, por mais que eu tenha falado que é um texto difícil, o que a gente consegue compreender sobre o problema que Paulo está tratando? Provavelmente, um grupo de pessoas dentro da igreja, acredita-se que Paulo está se referindo especificamente a um grupo de mulheres. E por que é um grupo de mulheres? Porque toda a argumentação de Paulo parece ser especialmente dirigida a esse grupo específico, a este público, a mulheres. Paulo fala sobre homens também, mas a maior parte do argumento que ele desenvolve está se referindo especificamente ao público feminino. Então, acredita-se que esse grupo de mulheres está tentando abolir, de alguma forma, as distinções entre homens e mulheres no âmbito da adoração cristã. E isso com base na ideia equivocada do que significa ser uma pessoa espiritual. A gente explicou isso quando estávamos pregando os primeiros capítulos. Ser uma pessoa espiritual, para os coríntios, significava basicamente que eles acreditavam que já tinham alcançado o ápice da espiritualidade. Que eles já viviam um tipo de escatologia ultra-realizada. O que significa esse termo técnico? Que eles acreditavam que eles já viviam o fim dos tempos. Eles já viviam uma realidade onde eles basicamente já existiam como anjos. Já existiam como anjos. E provavelmente essa ideia de que eles já estão numa outra realidade, porque eles agora possuem o Espírito Santo, é que faz com que essa noção de distinção entre os sexos, entre homem e mulher, essa distinção de gênero, não fosse mais necessário, uma vez que os anjos, não há essa diferenciação de sexo entre os anjos. E com base nesse entendimento equivocado, aparentemente, essas mulheres estavam desprezando algumas diferenciações culturais, sim, usuais do seu tempo, que traziam essa diferenciação entre homens e mulheres, o que culturalmente teria sido algo considerado vergonhoso naquela sociedade. O fato dessas mulheres estarem ofuscando essas diferenças era uma atitude considerada vergonhosa diante dessa realidade. Paulo, então, no verso 2, ele diz o seguinte: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições como eu as transmiti a vocês. Isso também não fica muito claro para nós o que Paulo está falando exatamente com essa frase, mas o que entende-se é que essa é provavelmente uma introdução aos assuntos relacionados às reuniões dos coríntios. O que Paulo está falando sobre as tradições aqui, provavelmente é aquelas que eles receberam, a tradição apostólica, especialmente a que diz respeito ao culto. Então, Paulo agora está tratando desse assunto e essa frase é uma espécie de introdução ao que vai ser tratado nos versos 11 a 14. Então, ao que tudo indica, o que estava acontecendo era uma questão que estava obscurecendo essa relação entre as diferenças de sexo, quando as mulheres passaram a adotar, ou melhor, deixar de usar um tipo de vestimenta específica, que, segundo Paulo, trazia vergonha sobre a sua cabeça. Então, Paulo está tratando aqui, ele vai trazer um argumento teológico, em primeiro lugar, tratando sobre relacionamentos. Por isso, no verso 13, ele começa dizendo, tratado o assunto: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Obviamente, aqui, cabeça tem um sentido figurado. E essa é uma palavra bem debatida em relação a esse texto, o que ela significa. Se cabeça, de alguma forma, identifica uma relação de autoridade, alguém que é superior a outra pessoa, o que é uma possibilidade interpretativa, mas eu não creio que seja esse sentido metafórico. Eu acredito que Paulo, aqui nesse texto, cabeça significa fonte ou a origem de algo, porque senão nós precisaríamos assumir que Paulo também acredita que há uma espécie de hierarquia entre o próprio ser de Deus, o que não é realidade, mas Paulo está falando sobre questões de relacionamento entre uma pessoa e outra. Então, Paulo afirma que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. E aí Paulo lida com o problema de fato. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta
desonra a sua própria cabeça, e toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então, o que Paulo está dizendo? Que de alguma forma, e por algum motivo, para o homem orar e profetizar no ambiente de culto com a sua cabeça coberta, com uma espécie de véu, é algo que envergonharia a sua cabeça, a saber, Cristo. Já no caso das mulheres, orar ou profetizar com a cabeça descoberta é o que traria vergonha à sua cabeça, ou seja, a sua cabeça, a saber, o homem, nesse relacionamento entre homem e mulher. E isso aconteceria por causa do desprezo em relação às diferenças entre os sexos. E agora, isso aqui mostra para nós algumas dificuldades que esse texto traz para nós. Porque Paulo simplesmente não explica o porquê que esses atos são vergonhosos. Ele simplesmente toma com certo. Ele simplesmente diz que é isso. Mas para nós não fica claro como que isso seria uma vergonha. Por que é uma vergonha o homem profetizar com a cabeça coberta e uma vergonha para a mulher profetizar com a cabeça descoberta? Não, a gente não sabe. Paulo simplesmente afirma. A igreja de Corinto sabia por quê. Mas nós não temos como afirmar os porquês. A gente só tem a afirmação de Paulo. A gente não sabe dizer exatamente por que isso seria uma vergonha, mas é o que Paulo está afirmando. A gente sabe que o que causa essa vergonha provavelmente era porque esse ato era uma atividade culturalmente padrão naquela sociedade. E há muitas propostas que vão tentar estabelecer o porquê que seria vergonhoso. Há alguns autores que vão dizer que para o homem profetizar e orar no ambiente de culto com a cabeça coberta faria com que ele se assemelhasse a um ambiente de adoração pagã, no qual não era muito comum homens em ambientes religiosos cobrirem a sua cabeça, com exceção ali do culto ao imperador que acontecia em diversas cidades ali do Império ali romano, no qual o homem, ao profetizar com a cabeça coberta, estaria imitando aquele ato da adoração ao imperador, ao culto ao imperador, e por isso seria desonroso. E no caso da mulher, participar da reunião ali orando ou profetizando com a sua cabeça descoberta seria desonroso, porque havia o costume no qual a mulher, principalmente a mulher casada, não usar o véu poderia indicar algumas coisas. Em primeiro lugar, infidelidade conjugal. Em segundo lugar, promiscuidade ou imoralidade. Então não era comum as mulheres saírem com as suas cabeças descobertas, especialmente em locais públicos. Por isso, talvez essas relações é o que Paulo está dizendo. Por isso, para o homem seria vergonhoso profetizar com a cabeça coberta e para a mulher com a cabeça descoberta, por causa dos costumes da época e por causa da mensagem que isso passava. Então, provavelmente é isso que está por trás. A gente pode afirmar com certeza? Não, mas parece ser esse o caminho. De fato, o que Paulo está afirmando é que havia uma relação no qual acabar com essa distinção era um ato que trazia vergonha, especialmente na reunião pública. Os porquês, a gente pode tentar chegar a uma solução, mas não é muito claro para nós. E, por conta disso, no verso 6, Paulo traz, então, uma redução, um argumento ao absurdo, né? Quando ele diz para a mulher, se ela deseja, então, profetizar e orar com a sua cabeça descoberta, assemelhando-se aos homens, porque os homens são quem oram e profetizam com a cabeça descoberta, então que elas, de fato, cortem logo a sua cabeça, que elas raspem a cabeça, passem a máquina a zero, passem a navalha, ou então cortem o cabelo curtinho, algo que era completamente vergonhoso. Isso sabemos que era vergonhoso para uma mulher naquela sociedade usar o seu cabelo curto ou raspado. Há algumas associações até mesmo a atos de prostituição. Então, era uma atitude realmente vergonhosa naquela sociedade. Então, Paulo traz um argumento absurdo. Já que elas não querem usar véu, então que elas se tornem semelhantes aos homens, de fato. Raspa a cabeça de uma vez, o que seria um absurdo. Então, Paulo, ele mostra que o fato delas estarem ignorando essas diferenças, elas abolirem essa diferença, era algo que não deveria ser feito por causa da vergonha que estava associado a esse ato. Então, no verso 7, Paulo diz o seguinte, porque o homem não deve cobrir a cabeça, e ele começa a explicar.
Ele traz agora uma explicação teológica de por que o homem não deve cobrir a cabeça e por que a mulher deve cobrir a cabeça. O que também não clareia muita coisa para a gente, porque ele vai dizer o seguinte, e ele não explica também, ele só afirma, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E ele também olha para a criação. No verso 8 ele vai dizer, porque o homem não foi feito da mulher, aqui ele está olhando para Adão, especialmente Gênesis 2, no qual o texto nos revela que Adão foi criado primeiro e Eva foi criada depois de Adão. Adão foi criado do pó, Eva foi criada de Adão, né? Então, ele olha para esse fato e ele vai dizer, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, Paulo olha para a criação para explicar, né? Ele acrescenta esse argumento adicional de por que a mulher deve usar uma cobertura na cabeça no culto. E a ideia é a seguinte, quando ele olha para a criação, Adão foi criado primeiro, a mulher foi criada do homem, e ele diz que o homem é a imagem e a glória de Deus. Obviamente, isso não significa que a mulher não é a imagem de Deus, né? Porque Paulo não afirma isso, que a mulher é a imagem do homem. Ele diz que o homem é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem, não é a imagem do homem. Gênesis 1 afirma que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Paulo não está afirmando isso, algum tipo de valor ou menosprezando as mulheres. Inclusive, mais à frente, parece que ele vai trazer uma pontuação para que esse tipo de equívoco não aconteça, nos versos 10 em diante, verso 11 em diante. Paulo não está dizendo que as mulheres, então, são inferiores. O que ele quer dizer, então, que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem? Provavelmente o que ele quer afirmar, com o termo glória, é que a existência de um traz louvor e honra ao outro. Quando Deus cria o homem no jardim, a existência do ser humano, ali naquele momento, até então só Adão, por si só já traria glória e louvor e honra a Deus. Da mesma forma, quando a mulher é criada, ela é criada de forma que a sua existência traz louvor e honra também ao homem. Inclusive, faz com que o homem louve, não é? Você lembra? Depois que Deus traz Eva até Adão, o que Adão faz? Ele louva, ele diz, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Adão louva ao Senhor. Aqui, inclusive, fica claro o que Paulo quer dizer por ser cabeça, né? Adão é a fonte de Eva. A mulher, Eva, procede de Adão. Adão, ela vem de Adão, né? Do lado de Adão, da costela de Adão. É nesse sentido aqui que o termo cabeça é explicado. Então, o que significa que a mulher é a glória do homem? Mais uma vez, não é que a mulher é inferior, não é que ela não tenha o mesmo valor, muito pelo contrário. O que significa dizer que a mulher é a glória do homem é que sozinho Adão não era completo. Por isso que a existência da mulher é uma glória para o homem. E por isso que traz honra e louvor. Porque Adão estava incompleto, ele estava só, ele estava sem uma companhia e sem uma ajudadora apropriada para ele. Ele precisava de alguém que fosse como ele, mas ao mesmo tempo fosse diferente dele. Alguém que o completasse. Assim, a mulher é a glória do homem porque ela veio do homem e foi criada para ele. Isso não significa que ela seja inferior ou subordinada a ele, mas sim que ela é necessária. Por isso a mulher é a glória do homem, porque ela é necessária. O homem precisa da mulher e sem ela ele é incompleto. Ele é incapaz. Por isso que o seu marido não consegue achar as coisas dentro de casa, mulher. Porque sem você ele não consegue fazer as coisas básicas. Por isso. Portanto, ele é a origem dela e ela é a glória dele. Isso é muito bonito. Também para os homens, quando você chegar em casa hoje, você olha para sua esposa e você diz assim, você é a minha glória. Você é a minha glória. Isso é muito belo. Então, assim, a mulher ela não deve ter a sua cabeça descoberta quando ora e profetiza, porque isso seria desprezar
uma dessas expressões visíveis de diferenciação. Como eu falei, o homem e a mulher, eles são iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes. E essa diferenciação é importante. Distinguirmos o que é um homem e o que é uma mulher é extremamente importante. Fato esse que nós vemos na nossa sociedade, que tem sido negado também, essas diferenciações. Então, ao agir dessa forma, ao negarem essas diferenças visíveis, elas estavam trazendo vergonha sobre o homem, sobre o relacionamento legítimo que existe entre homens e mulheres, e que essa diferenciação que deve permanecer na era presente. Né? Mais uma vez, isso de forma alguma significa que a mulher ela é inferior ou subordinada ao homem, e muito menos significa que ser criada como uma ajudadora é algo ruim. Às vezes a gente olha o texto lá de Gênesis e vê que a mulher foi criada como uma ajudadora do homem. Esse termo, ser ajudadora, ser um ajudador, é um termo que muitas vezes é usado para se referir ao próprio Deus. Deus é o nosso ajudador. Então, de forma alguma, ser um ajudador que é propício, que é idôneo, que complementa, que completa, é algo que minimiza as mulheres. Pelo contrário, é algo que as exalta e as coloca numa posição de honra e de glória. Porém, Paulo, ele não quer gerar equívocos com a sua fala. Por isso, no verso 11, ele vai dizer, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, lá em Adão e Eva, depois desse ato, todos os homens vêm de uma mulher. E tudo vem de Deus, ou seja, homens e mulheres vêm de Deus, homens e mulheres têm o seu valor igual. Ainda que seja verdade que a mulher seja a glória do homem e foi criada por causa dele, isso não significa que ela existe para atender os propósitos do homem, sendo então subordinada aos objetivos e à vontade dele. Antes, Deus mesmo organizou as coisas de tal maneira que no Senhor, um não pode existir sem o outro. Um depende do outro. Há essa relação de interdependência no qual, ainda que possuam o mesmo valor intrínseco, ambos são imagem e semelhança de Deus, ainda assim eles são diferentes um do outro. E por conta dessa diferença, eles completam um ao outro, eles complementam um ao outro. Então, homem e mulher são mutuamente dependentes, são diferentes, possuem o mesmo valor, mas completam um ao outro. Então, esse é o problema que estava acontecendo. Percebam, a gente não sabe exatamente os pormenores do que, de fato, Paulo está falando. O fato é que Paulo está afirmando que as mulheres, ao quererem participar da reunião, sem estar com um véu na sua cabeça, estavam extinguindo esse tipo de diferenciação, o que estava causando um problema, inclusive na sociedade, na forma como a própria sociedade via aquilo e achava um absurdo, é algo completamente vergonhoso, e Paulo não queria que isso acontecesse na igreja. Né? Mais uma vez, como que é, os pormenores disso, explica tintim por tintim. A gente não consegue, o que a gente consegue é, de uma maneira geral, entender mais ou menos o problema e entender o caminho que Paulo está seguindo para responder, as conclusões e a resposta que Paulo está trazendo. Mas os detalhes de tudo isso, aí na eternidade a gente pergunta para Paulo, a gente pede para ver ali o que de fato aconteceu, ver o videotape lá. Senhor, mostra aí o que estava acontecendo, qual é o problema lá, e a gente vai entender mais claramente. Né? E, por fim, Paulo ainda olha para traz um argumento baseado na cultura da sua época, quando ele olha e diz para a igreja, julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Então, o que Paulo está dizendo? É óbvio que se você já viu filmes aí de época, você sabe que existiam culturas antigas onde os homens usavam cabelos compridos. Inclusive, entre os próprios judeus, haviam aqueles que faziam voto de Nazireu. Paulo conhecia tudo isso, né, e não cortavam os seus cabelos por conta disso. Paulo conhecia isso. Então, o que Paulo está olhando quando ele diz, traz um argumento para a natureza? Provavelmente o que ele está dizendo é sobre a cultura local daquela cidade. E o que isso significa? Que na cultura greco-romana, o cabelo comprido era considerado algo não natural para o homem.
E por isso, quando um homem tinha um cabelo comprido, muitas das vezes alguns acreditam que por conta da associação com a feminilidade e com a homossexualidade, isso era considerado então um ato vergonhoso naquela sociedade, o homem deixar o seu cabelo crescer, enquanto para a mulher o cabelo comprido é que demonstrava todo o seu esplendor, né? Demonstrava a sua glória, demonstrava ali, era algo que lhe trazia algum tipo de glória, era algo que era valorizado naquela sociedade. Então, esse padrão de diferenciação que estava sendo obscurecido e causando vergonha entre essa relação homem e mulher na igreja, especialmente nas reuniões de adoração. Então, esse é o problema. Basicamente, é isso que a gente consegue chegar de conclusão a respeito da interpretação desse texto. Claro, existem talvez outros assuntos mais pormenorizados, que você vai ver discussões aí entre os próprios comentaristas, que vão sugerir algum caminho interpretativo aí um pouco diferente, mas isso aí é um assunto que não dá para a gente debater num sermão, né? Não faria sentido a gente entrar nesses assuntos aqui. Mas, então, quais são as aplicações que a gente consegue trazer para nós, para o nosso contexto, de tudo isso que foi falado, né? Uma primeira questão que a gente precisa se atentar, o princípio eterno que a gente consegue tirar desse texto, um deles diz respeito à forma e o conteúdo das nossas reuniões. Há algo muito interessante que a gente precisa se atentar e que esse caso específico revela para nós. O que nós fazemos, perceba, o que nós fazemos nas nossas reuniões de adoração, embora possam não possuir um valor religioso intrínseco, pode transmitir ideias que não estão de acordo com a verdade cristã. Ou seja, a forma como nós fazemos algumas coisas, por mais que sejam coisas neutras, podem transmitir uma ideia que obscurece a verdade da palavra de Deus. Então, não só o conteúdo daquilo que a gente proclama no nosso culto, mas a forma como nós proclamamos. Não só aquilo que está sendo feito, mas a forma como está sendo feito importa. Por quê? Porque a forma também comunica uma mensagem. Então, nós precisamos estar atentos com o que comunicamos e com a forma com que fazemos as coisas. Ou seja, naquela igreja, naquele contexto, essa questão do uso do véu, ou não, por mais que essa própria questão de usar o véu ou não tenha um valor religioso intrínseco, perceba, naquela cultura, a forma como eles estavam se reunindo, ao tirarem todas essas diferenciações, estava transmitindo uma questão, estava transmitindo algo também para aquela sociedade, estava passando uma mensagem para aquela sociedade. Perceba, e isso é um princípio que nós precisamos, como igreja, perceber. Existem coisas que nós fazemos que podem transmitir ideias que não são adequadas com uma reunião cristã e que traz confusão e muitas das vezes pode trazer vergonha para a igreja. É só você pensar aí, não é difícil trazer exemplos de igrejas que tentam inovar e colocar coisas diferentes e fazer as coisas de uma maneira diferente e que nós olhamos para isso e falamos, meu Deus do céu, será que não tem ninguém com bom senso para perceber que isso é algo completamente vergonhoso? Por mais que essa coisa possa ser feita com a maior boa intenção do mundo, por mais que possa ser feito com um coração sincero, nós estamos fazendo isso porque a gente quer alcançar as pessoas, mas às vezes a forma com que nós fazemos pode transmitir uma ideia que obscurece a mensagem cristã. Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de usar aqui, né? Acho que ele é menos polêmico e ele, de alguma forma, traz um exemplo aqui para a gente, esclarece um pouco do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós optamos por manter as luzes acesas durante o culto. Por quê? Porque a gente entende que isso comunica algo para as pessoas. Quando a gente mantém as luzes acesas, em primeiro lugar, a gente está dizendo que o mais importante não é quem está no palco. Porque geralmente o que acontece, quando você apaga todas as luzes, você deixa as luzes aqui e você chama todas. O importante é lá. É o que está sendo feito lá no palco.
As pessoas que importam nesse momento é quem está lá na frente, são os músicos. Então, você que está aí na plateia, você é indiferente, você é uma pessoa passiva, o que você está fazendo é indiferente, mas o que eles estão fazendo lá é o que importa. Então, o importante é a espiritualidade do músico, o importante é a espiritualidade do ministro. A igreja, tanto faz. E isso não é o caso, nós não acreditamos que o louvor seja isso. Perceba, a forma... mas é só apagar a luz no louvor, Matheus, fala sério, mas a forma comunica algo, comunica que o que é importante é o que está no palco. E nós não acreditamos nisso, acreditamos que o momento de louvor é um momento comunitário. O mais importante não é o que está aqui, o mais importante é o que está aqui. É a igreja cantando, é a igreja exaltando o Senhor em uma só voz. É o povo de Deus reunido para adorar ao Senhor no culto. Isso é o que importa. Os músicos, se a gente tiver instrumento, tudo bem. Se a gente não tiver instrumento, tudo bem também. Se tiver uma pessoa só aqui cantando com a sua voz, ótimo. Não é isso que é o mais importante. O mais importante é a igreja estar louvando ao Senhor. Porque esse não é um momento individual também, como talvez você já possa ter participado de algum culto com as luzes apagadas, onde o ministro vira para você e fala assim, agora, meu irmão, fecha o seu olho, esquece quem está do seu lado, é só você e Deus. Isso é um equívoco, meus irmãos. Não é só você e Deus. É você, Deus e os seus irmãos. Você está ali para adorar. É para você olhar para o lado. É para você perceber que essas pessoas que estão junto com você também foram salvas pelo sangue do Cordeiro. São seus irmãos e irmãs em Cristo. São seus companheiros de jornada. São as pessoas que também foram alcançadas por essa mensagem, que também estão ali para adorar o Senhor Jesus. E que você deve olhar para eles e ser encorajado ao ver o seu irmão cantando. Porque nós estamos confessando a nossa fé, nós estamos proclamando essas verdades uns aos outros. Quando nós cantamos, nós estamos proclamando uns aos outros, nós estamos encorajando uns aos outros. Então não é para você esquecer quem está do seu lado, na verdade é para você olhar para o lado. É para você ver aquele seu irmão que você sabe que talvez esteja passando por um problema terrível, por uma dificuldade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, mas você olha para ele e você vê que ele está cantando com ímpeto e você é fortalecido e encorajado porque você vê que esse irmão, mesmo com tanto problema, está louvando o Senhor de todo o seu coração e que talvez os seus problemas não sejam tão grandes assim. E que por isso você não deveria estar calado na hora do louvor. Porque você precisa encorajar as pessoas. Então perceba, se tem uma questão simples de apagar a luz, mas olha quanta coisa é comunicada na forma como a gente faz as coisas, ou deixa de ser comunicada. Né? Então, a forma como a gente faz as coisas comunica uma mensagem. Na igreja de Corinto, o fato de usar o véu ou deixar de usar o véu poderia ser olhado para as pessoas e dizer, só um véu, fala sério. Mas a forma como isso estava sendo feito comunicava algo, passava uma mensagem que estava obscurecendo uma verdade cristã importantíssima. E então, como eu falei, o não uso do véu por parte das mulheres poderia indicar uma série de coisas naquela cultura. Ou infidelidade conjugal, ou até mesmo promiscuidade e imoralidade. E talvez por isso toda essa questão da vergonha Paulo está trazendo aqui. Porque seria vergonhoso para uma mulher, por exemplo, casada, ser associada com uma atitude de mulheres, por exemplo, que são infiéis, ou são promíscuas, ou são mesmo prostitutas naquela época. Né? E isso que estaria causando a vergonha. E agora, a gente pode, inclusive, aplicar isso a uma realidade mais específica relacionada a essa questão de vestimenta. Em nossa época, a sociedade mudou. Né? Nós não temos mais esses estigmas culturais. Usar um véu ou deixar de usar um véu não é mais algo que está associado com alguma coisa que causa vergonha às mulheres ou aos homens. Mas os princípios permanecem. Como o ponto do texto está relacionado à vestimenta, a gente pode transportar esse princípio para a nossa época também, usando esse mesmo tópico. Como, por exemplo, a questão do pudor em relação às roupas que nós usamos quando nós viemos para o culto. O véu talvez não vai causar um problema. Talvez se entrar uma mulher com véu aqui, vai todo mundo olhar para ela por já muito diferente. Né? Caramba, uma mulher usando véu. Né? E provavelmente o véu aqui é só um véu que cobre o cabelo, tá, gente? Não é esse véu, aí, como a gente vê nas culturas islâmicas, uma burca que cobre o corpo todo, o rosto também, era um véu que cobria a cabeça. Temos até algumas tradições cristãs que usam, né, ainda hoje em dia. Você pode lembrar aí de alguma denominação que ainda use o véu.
Mas, enfim, não acredito que Paulo, inclusive o próprio Paulo, que é tão veemente em não deixar que costumes específicos façam parte da adoração do povo de Deus, que ele esteja recomendando que todas as igrejas usem esse costume e que isso é algo necessário para todas as igrejas. É muito difícil que Paulo esteja argumentando isso. Então, por isso que essa questão do véu não é importante para nós. Mas sobre a questão das roupas, isso pode comunicar algo para nós também. Especialmente numa época em que a gente tem muita dificuldade em relação aí à moda vigente, né? No qual, por exemplo, as roupas masculinas estão cada vez mais feminizadas, e você tem uma grande dificuldade, eu pelo menos tenho grande dificuldade, você vai numa loja aí, Renner, C&A, Riachuelo, você vai comprar uma roupa, eu tenho muita dificuldade de encontrar uma roupa que eu olho para isso e falo assim, isso aqui é roupa de homem. Né? Ou elas estão extremamente curtas, apertadas, coloridas, assim, caramba, que doideira. É difícil encontrar uma roupa que você vai olhar e falar assim, isso não é possível, isso aqui é uma roupa feminina. E você vê que os próprios modelos que estão nessas roupas têm traços feminilizados. Ou seja, estão querendo passar algo para nós, estão querendo passar uma mensagem para nós. E, ao mesmo tempo, as roupas femininas estão cada vez mais promíscuas, há menos pano para as roupas femininas. Se você for numa loja de departamento, você olhar as roupas femininas, estão cada vez menores, né, aí. E, muitas das vezes, por nós vivermos nessa época, nós podemos começar a normalizar isso. E podemos trazer isso para dentro da igreja. E podemos passar uma mensagem que não é aquilo que nós queremos comunicar, com o tipo de roupa que a gente usa. Então, não deveria ser um problema, por exemplo, na nossa igreja, se uma irmã mais velha chegasse para conversar com uma menina mais nova, ou um homem mais velho conversar com um rapaz mais novo e falar assim, meu irmão, você acha que essa roupa que você está usando é adequada para o ambiente de culto? Você acha que talvez essa é a melhor roupa? Né? Você acha que... Não deveria ser constrangedor para nós, porque às vezes nós estamos tão imersos na nossa cultura que a gente já não vê mais problema com algumas questões relacionadas à vestimenta. E a gente precisa de alguém que diz assim, talvez essa roupa não seja mais apropriada. Né? Talvez esse decote esteja passando um pouco dos limites. Talvez, meu amigo, talvez essa sua calça de cantor sertanejo esteja um pouquinho mais apertada do que deveria, você não acha? E a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? Porque essas coisas comunicam algo também. Porque, inclusive, o próprio fato de usarmos, talvez, roupas desse jeito, pode, inclusive, tirar o foco do que o culto é. Tirar o foco de olharmos para Jesus e a gente começa a olhar para a pessoa que está do nosso lado. A gente começa a ter a nossa atenção atraída para a pessoa que está do nosso lado. E há muitas outras questões relacionadas a isso. A gente não tem tempo de aprofundar. A gente poderia, aí, de repente, fazer um estudo sobre isso, né, e as causas e as consequências do que isso pode ter no meio da igreja, que são muitos, e trazer, inclusive, muitos problemas. Então, o centro do nosso culto é Cristo, não é você. Então, use roupas discretas, né? Você não está ali para chamar a atenção. Né? Quem deve ter a atenção é Cristo. E cuidado, porque a roupa que você está usando pode comunicar algo, né, que pode não ser muito legal. Então, a gente pode trazer esse princípio e aplicar à nossa realidade também. Uma outra verdade, e assim eu caminho para o fim desse sermão, é que Deus revelou algo sobre si mesmo, sobre a sua natureza e o seu caráter, ao criar sexos distintos, ao criar homem e mulher, e a estabelecer a forma como eles se relacionam entre si. A igreja não deve apagar essa distinção. Pelo contrário, deve demonstrá-la. Então, por exemplo, um aspecto a ser demonstrado pelos homens é a sua autoridade servil e amorosa. E um dos aspectos a ser demonstrado pelas mulheres é a submissão humilde. Talvez essas duas palavras, para os ouvidos mais pós-modernos, tenham até causado arrepios. Mas sim, é verdade. E o que é mais interessante é que ambos esses aspectos são demonstrados pelo Filho de Deus. Porque ele é aquele que ama e lidera a sua igreja, mas ele também é aquele que se submete em humildade ao seu Pai. Perceba, o Filho e o Pai são a mesma natureza. Eles têm o mesmo valor intrínseco. É o próprio Deus Trino, mas ainda assim o Filho humildemente se submete ao Pai, ou seja, a submissão não é algo que desvaloriza, ou que ridiculariza, ou que tira o valor de alguém. O próprio Deus Filho se submete por sua própria vontade ao seu Pai. Então o próprio Filho de Deus reflete essas duas realidades. A gente precisa entender o que é essa autoridade e o que é essa submissão.
a partir de textos bíblicos, a partir de realidade bíblica. E, mais uma vez, a gente não tem tempo para explorar isso aqui. Já lidamos com alguns textos relacionados a isso. Você pode ir lá no YouTube ver a nossa série sobre famílias, a gente aprofunda um pouco mais essas questões, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas essas são realidades das diferenças entre homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher, eles vêm de Deus, eles possuem o mesmo valor, mas desempenham papéis diferentes na família, na igreja, na sociedade. E as culturas, muitas vezes, divergem nas suas ênfases. Existem culturas que insistem excessivamente na hierarquia, ou seja, no papel do homem como autoridade máxima. E isso, muitas das vezes, gera culturas opressivas em relação às mulheres. Também existem culturas que negam qualquer tipo de diferença entre os sexos. Não tem diferença. Homem e mulher são as mesmas coisas, são capazes de fazer a mesma coisa, são do mesmo jeito e tudo mais. E aí você vê quando a seleção principal feminina tomou uma goleada para o sub-15, sub-17 do Grêmio aí. E aí você bota e diz assim, não, mulheres e homens são iguais, são capazes de fazer a mesma coisa. Sim, mas existem diferenças. Mulheres são capazes de jogar bola também? Sim. Mas você vê claramente que existe uma diferença biológica, existe uma diferença no corpo, existe uma diferença no cérebro de homens e de mulheres, e negar isso é uma loucura. Como disse Chesterton, né, certa vez, que chegará o dia em que a gente precisará provar que a grama é verde. E, de fato, chegamos. O dia que a gente precisa provar o óbvio, né, para as pessoas, de que existe, sim, uma diferença. Deus criou homens e mulheres com características diferentes, de formas diferentes. E isso, de forma alguma, está relacionado com o valor, com a dignidade de um ou de outro. Simplesmente, Deus estabeleceu papéis e questões diferentes. Ambos, quando desempenhados da maneira correta, glorificam a Deus. Então, geralmente, as culturas humanas, ou elas vão descambar para um lado ou para o outro. Né? Raramente haverá equilíbrio entre esses dois lados. O que a igreja precisa ser? A igreja precisa ser um refúgio da exploração e da opressão. Daqueles homens que usam da sua autoridade como uma forma de oprimir, como uma forma de trazer uma ditadura. Não é assim que homens são chamados para exercer a sua autoridade. A nossa autoridade é sendo chamada para liderar humildemente e em amor, assim como Cristo lidera a sua igreja, entregando a sua vida. A autoridade de um homem cristão não é a autoridade que manda, mas é a autoridade que serve, é a autoridade que cuida, é a autoridade que gera vida. Esse é o conceito de autoridade nas Escrituras. Davi tem um texto muito interessante de despedida, que ele diz que quando um justo governa, ele é como o sol pela manhã, que traz vida, né, que faz brotar as flores no campo. Isso é muito bonito. A gente tem um grande problema com essa palavra autoridade, porque a gente está acostumado com o quê? Com pessoas que usam da sua autoridade para se dar bem em cima dos outros. Né? Seja o seu chefe no trabalho, seja talvez o seu pai na sua infância, que era um brutamonte, que tratava sua mãe mal, batia em todo mundo, que era só a palavra dele, que valia, e não importa se era completamente absurdo o que ele estava falando, mas era assim que ele fazia, ele batia em todo mundo. E a gente, às vezes, tem essas noções de autoridade, a gente ouve essa palavra até gela a espinha de algumas pessoas, mas, de forma alguma, isso é o que a autoridade bíblica significa. A autoridade bíblica que o homem deve exercer é uma autoridade que gera vida. E digo mais, aonde homens, nos seus lares e na igreja e na sociedade, exercem essa autoridade de modo bíblico, o que acontece não é que as mulheres são oprimidas, pelo contrário, elas florescem. Elas florescem, elas estão mais cheias de vida. Seus filhos florescem, crescem, são alegres. Então, a igreja precisa ser um refúgio da exploração a esse tipo de uso indevido, mas ela também deve resistir a ideias e as ideologias que se recusam a ver qualquer diferença entre homens e mulheres, como a sociedade em que a gente vive, né, que tenta obscurecer essas diferenças. E isso gera uma série de problemas. Como a gente vê na nossa sociedade, homens feminilizados, covardes, que não servem para nada, e mulheres. E geralmente o que acontece, quem paga o preço por isso, por termos uma sociedade cheia de homens fracos, infantis,
feminilizados, quem paga o preço por isso, na maioria das vezes, são as mulheres e crianças, são os vulneráveis, né? Então, homens fortes e homens que lideram protegem mulheres e cuidam de mulheres. O que geralmente a gente vê é que essas ideologias que dizem defender as mulheres, na verdade, estão destruindo as mulheres, estão acabando com as mulheres, né? Então, você vê, é uma ideia que tem sido propagada que tenta trazer essa noção de que não há diferença, todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo jeito. E, obviamente, nós temos visto o que isso tem causado na nossa sociedade, os problemas que isso tem causado, né? Então, esse também é um outro princípio que a gente pode extrair desse texto. Tanto a forma como a gente faz as coisas, tanto quanto a diferença que existe entre homens e mulheres são importantes, comunicam algo, e a gente precisa ser guiado pela palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre esses assuntos. E isso gera maturidade para nós. A gente tem falado sobre uma igreja madura, é o tema da nossa série de sermões. Pensar sobre esses assuntos nem sempre é fácil. Muitas das vezes a nossa maneira de pensar sobre esses assuntos, elas têm sido extremamente secularizadas. A maneira como a gente vê família, como a gente vê papel de homem e de mulher, criação de filhos, como a gente vê papel de homem e de mulher dentro da igreja, papel de liderança. Muitas das vezes, a nossa visão sobre esses assuntos tem sido mais informada pelo mundo do que pela palavra de Deus. Mas quando nós somos confrontados com essas noções, a partir do que a Bíblia realmente revela para nós, e quando a gente pensa biblicamente sobre esses assuntos, nós somos desafiados, e isso nos leva à maturidade bíblica, a de fato olharmos para as Escrituras, para aquilo que Deus preparou para nós como seres humanos. É um desafio pensar sobre esses assuntos. Muitas das vezes a gente precisa rever algumas coisas que estão entranhadas dentro de nós, que você foi criado com isso. Talvez você, mulher, tenha sido criado desde pequena ouvindo assim, você foi criado para não depender de homem nenhum, isso é um absurdo, você tem que ser totalmente independente, você não precisa de homem nenhum, você precisa fazer as coisas do seu próprio jeito, você não precisa depender de macho para nada. E aí talvez você foi criado com esse tipo de pensamento. E talvez você ouviu hoje, nessa noite, que o homem foi chamado biblicamente para liderar o seu lar, talvez você tenha até torcido o nariz e pensado, não concordo. Porque a sua maneira de pensar sobre autoridade e liderança não é o que a Bíblia fala sobre autoridade e liderança, é o que o mundo diz sobre autoridade e liderança. E, de fato, o que o mundo fala sobre isso é realmente, a gente deve rejeitar, né? Quando a gente vê, muitas das vezes, o que o mundo propõe sobre como o homem deve exercer a sua autoridade. Né? Então, se for isso que a gente vê nos filmes, que a gente vê na cultura, realmente a gente deve rejeitar. Eu concordo com você, realmente, isso aí não, a gente deve rejeitar essa noção. Mas, biblicamente, o que isso significa para nós? A gente precisa aprender a ver a beleza de como Deus criou as coisas. Deus criou homens e mulheres com o mesmo valor. Deus criou homens e mulheres iguais, mas diferentes. Justamente porque nessa diferença eles se complementam. E quando se complementam, essa complementariedade glorifica a Deus, né? E essas diferenças, Deus criou homem e mulher dessa forma, justamente porque homens refletem algo do caráter de Deus. E mulheres também refletem algo do caráter de Deus. E juntos, eles glorificam a Deus. E a gente precisa aprender a reconhecer como Deus criou as coisas e glorificá-lo. Porque, via de regra, quando a gente nega as coisas do jeito como Deus as criou para serem experimentadas e vividas, a gente destrói essas coisas. E é isso que a gente tem visto em nossos tempos. Bom, é isso que eu tinha para pregar hoje. Quero te convidar a ficar de pé. E a pensarmos sobre isso. Talvez possa ser a primeira vez que você tenha ouvido falar sobre esses assuntos. E talvez muitas perguntas tenham ficado. E aí, mais uma vez, algumas delas, eu recomendo que você possa ir lá no nosso canal no YouTube e ver a nossa série sobre família, chamada Famílias Imperfeitas. A gente trata de um monte de assunto que aqui a gente só citou superficialmente. Lá a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. E sobre outros assuntos, é claro, nós estamos sempre aí à disposição para conversar, para responder, para tirar dúvida. E para dizer, olha, meu irmão, isso aí eu não sei também. Não, assim como eu cheguei aqui e falei, olha, o texto aqui tem muita coisa que talvez você vai perguntar, eu falo, não sei. Assim também tem coisas que a gente precisa ter humildade para chegar e dizer, olha, não sei sobre esse assunto, vou estudar, vou ler mais e eu trago mais resposta para você. Pode falar comigo, com o Thiago, com o Mariel, com o Gustavo, que não está aí hoje, com líderes, professores na igreja, com certeza a gente vai
te ajudar a tentar chegar a algumas conclusões a respeito de alguns assuntos que foram tratados aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é perfeita. Obrigado pela Tua palavra, que é pura, que nos ilumina. E a minha oração nessa noite, Pai, é para que o Senhor nos ajude a termos a Tua palavra de fato como nosso manual de fé e prática. Muitas das vezes, Senhor, a nossa maneira de pensar a vida tem sido mais influenciada pelo mundo do que pela Tua palavra. Muitas das vezes as nossas mentes são seculares. Ajuda-nos a nos voltarmos para a Tua palavra e aprendermos dela, por mais que muitas das vezes, talvez o que a Tua palavra nos ensine seja completamente contracultural, seja completamente diferente do que aquilo que a nossa sociedade tem ensinado em nossos dias, mas que nós tenhamos coragem para permanecermos na Tua verdade, e a Tua palavra é a verdade. Deus, porque quando nós entendemos que o Senhor criou todas as coisas boas e perfeitas, e que quando as coisas são experimentadas de acordo com a Tua vontade, elas glorificam ao Senhor e trazem bênção a nós, já não é difícil para nós abandonarmos alguns conceitos que talvez estavam tão presentes. Por isso, ajuda-nos a compreendermos a Tua verdade, a beleza da Tua palavra e a grandeza da Sua criação, como o Senhor a fez para ser desfrutada e vivida. Porque quando a experimentamos dessa forma, de fato, vivemos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, com todas as suas bênçãos. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a resistirmos à tentação de irmos com a maré, com aquilo que é mais aceitável em nosso tempo, politicamente correto em nossos tempos. E ajuda-nos a estarmos sempre do lado da Sua palavra, mesmo quando essa palavra estiver sendo rejeitada pela cultura geral. Porque a Tua verdade é o que nos guia e nos ilumina, e é nessa verdade que nós queremos viver. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra e viver por ela, em nome de Jesus. Amém